Prefeito, e agora vamos falar dos cargos legislativos que também são muito importantes, né? Às vezes as pessoas até quando vão decidir o voto pensam, talvez não vão votar para deputado federal, deputado estadual, mas são cargos muito necessários, né? Quanto a esses representantes aqui da nossa região, deputados federais, deputados estaduais, a gente alcançou um bom número na tua visão? Acredito que sim. Diante de todo o cenário político, da polarização, né? Estava muito claro isso lá do outro lado. Mesmo assim, nós acreditamos que foi bom para o Alto Vale, pois elegemos 2 deputados estadual e 2 federal. Um, por mais que não mora aqui no Alto Vale, mas tem empresa aqui, é de família daqui. Então tem uma ligação forte com o Alto Vale, nós podemos dizer que vai representar o Alto Vale também. Claro que poderia ser mais pela quantidade de eleitores que nós temos no Alto Vale? Poderia. Né? Tem pessoas aqui que eu acho que nem conhecem o Alto Vale, candidatos que levaram votos. E quando a gente batia na tecla, assim, Andréia, dos nossos candidatos, é porque eu digo aqui o que eu falo em toda eleição. Nós não precisamos perder para saber o quanto era importante ter. As grandes conquistas, as grandes obras dos governos do Estado e Federal que estão no nosso município e em outros municípios da região é pelos nossos representantes políticos. Santa Catarina tem 40 deputados estaduais. Ibirama, um município de 20 mil habitantes, que se todo mundo votar no candidato, não elege. Se os habitantes votassem, não estou dizendo nem eleitor, se os 20 mil habitantes votassem, não elegeriam um deputado estadual. E nós temos um deputado estadual. Tem municípios muito maiores que nosso que não tem deputado. Né? Então, para o município ter um deputado é extremamente importante. Uma, porque tem as emendas parlamentares. Então, o que acontece? O deputado ele vai encaminhar, ele vai dividir, ele tem lá um valor de emenda, tanto estadual quanto federal, e ele pode destinar. Eu quero destinar 500 mil para Ibirama, 1 milhão para Getúlio. Eu quero destinar 1 milhão para Ibirama, 2 milhões para Rio do Sul. É uma questão que ele pode, dentro daquele valor, destinar a quantidade que ele deseja para cada município. Obviamente que quando o deputado é da cidade, quando o deputado é da região, ele vai destinar mais recursos para essa cidade, para essa região. E o Alto Vale tem mais de 200 mil eleitores, é muito eleitor, o Alto Vale é grande, é a maior associação de municípios do estado, são 28 municípios aqui no Alto Vale, a nossa AMAVE, então representa muito para Santa Catarina. E por isso da importância de ter deputado aqui. Né? E diante do cenário, eu entendo que conseguimos ter uma boa representatividade na nossa região. A gente fala bastante dos recursos, mas também pode representar as vontades, né, de cada município. Me lembro que há alguns anos, há 3, 4 anos atrás, surgiu uma ideia de excluir, vamos dizer assim, os municípios menores, fazer uma junção de municípios, e a nossa região é praticamente toda formada por municípios pequenos, né? E na época o deputado Gerri, enfim, fez essa defesa também, na verdade, colocando a opinião que era da população aqui, né? Isso, porque você criar novos municípios, beleza, eu acredito que tem que ter umas regras muito mais rigorosas, né, para criar municípios aí de 2, 3 mil habitantes. Mas isso os próximos. Os que estão aí têm que ser mantidos, porque não é só, vai diminuir, vai ter um prefeito a menos, um vice-vereador. Mas imagina nós, José Boatê, seriam muito bem recebidos, obviamente, mas imagina José Boatê agora fazendo parte de Ibirama. Acho que não vai ter que ter secretários lá na comunidade, que seria uma comunidade, hoje é uma cidade. Sim. Claro, teria que ter lá. Teria talvez subprefeito, como é em cidades grandes como São Paulo. Sim. Né? Teria tais subprefeituras. Então, qual o impacto que iria de fato diminuir? Pelo contrário. Por exemplo, viria mais habitantes para o município e o nosso FPM mudaria muito pouco. Não iria somar o FPM de José Boatê com o FPM de Ibirama. Né? Iria pelo número de habitantes. Então, diminuiria o FPM para atender maior número de pessoas. Então, por isso que o deputado Gerri, na época, foi em defesa desses pequenos municípios. E até tem uma questão histórica, uma questão cultural em cada município. Né? Ou seja,
era preciso manter isso e é preciso agora a gente ter representantes para defender esses municípios, principalmente aqui na nossa região. São cargos também fundamentais para a questão de recursos, para a legislação, né? As pessoas às vezes nem sabem o que faz um deputado federal, estadual, além da captação de recursos, um próprio senador, né, prefeito? Isso. Então, sim, deputado e senador tem vários. Deputado é o representante do povo. Senador é representante do Estado. Né? São duas situações. Mas tanto deputado e senador, eles fazem a tarefa principal, que é legislar, ou seja, é a criação das leis, é a aprovação ou não dos projetos de lei que vêm dos executivos, seja do governo federal ou do estadual, é a fiscalização dos governos, então por isso que é importante oposição e situação, né, para ter esse balanço. Então tem toda essa parte legislativa e fiscalizativa, e tem a parte de recursos, de emendas, que é da própria lei que diz que cada deputado tem uma cota, né? Se eu não me engano, o federal é 14 milhões no ano, 16 milhões de reais, se eu não me engano. Que então ele divide para os municípios da forma que ele bem entender, do seu estado. E existe também a questão dos deputados conseguirem, junto aos ministérios, recursos extras, liberação de programas. Exemplo, nós precisamos de uma unidade básica de saúde. Não precisa vir exatamente por emenda do parlamento. O governo federal tem um programa para a construção de postos de saúde, unidade 1, unidade 2, unidade 3. O município faz o cadastro. Beleza, o município faz o cadastro. Aí é onde vem a força do deputado. Ir lá na porta do ministro, bater na porta, ir lá trabalhar e tal, para que ele libere essa proposta para o município. Libere esse recurso. Então o deputado ele tem uma função assim extremamente importante para a vida do país. Quando se fala lá na parte de legislação, muitas vezes a gente critica o judiciário, né? Sim. O juiz fez isso, o promotor fez aquilo. Mas o promotor, por exemplo, é fiscalizador da lei. Não é ele que cria a lei. Quem cria a lei? Os nossos representantes na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Então, e hoje o Brasil tem milhares de leis. O que precisa, de fato, uma das propostas do nosso deputado Rafael, inclusive, é a diminuição dessa quantidade de leis que tem, né? Não basta ter a lei, ela tem que ser funcional. Então, o deputado ele tem uma função extremamente importante na parte legislativa, que decide a vida, muitas vezes, das pessoas, a vida do nosso país, e tem essa parte aí de liberação de recursos, destinação de emendas. E aí, quando, por exemplo, no teu caso, prefeito do MDB elege um deputado estadual do MDB da nossa região e também Rafael Presente, deputado federal, que é da nossa região, ir lá bater na porta do gabinete dele e pedir uma ajuda para ir até um ministério ou até uma secretaria estadual fica muito mais fácil. Isso com certeza, né? É óbvio que quando você tem essa ligação, fica muito mais tranquilo. E aí vem onde muitas pessoas também não entendem, né? Você fazer parte de um governo, aí é uma discussão, a gente pode ficar aí tempo também. Fazer base para um governo. Você ser do governo, situação, você tem o bônus de ter um acesso melhor ao governador ou ao presidente. Você tem um acesso a ele. Então, isso facilita mais a liberação de recursos extras que aparecem, né? Às vezes a economia foi tão bem, tem recursos extras. Eu não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado. Eu estou dizendo que hoje, no Brasil, funciona assim e vai continuar funcionando, tenho certeza disso, né? Porque o sistema é assim. Então, fazer parte do governo, o bônus é de ter o acesso, de conseguir outras liberações, conseguir mais recursos para os seus municípios. Mas existe o ônus, que é estar com o governo justamente nas questões difíceis para o governo. Projetos polêmicos. E quando é projeto de gestão, quando o executivo quer fazer gestão,
muitas vezes tem que tomar decisões impopulares. Decisão popular todo mundo quer fazer, e é muito bom. É muito bom conseguir fazer as coisas boas, onde todo mundo ganha, a pavimentação de rua, isso e aquilo, conseguir colocar inúmeros medicamentos, conseguir liberação de exames, de consultas. Isso é excelente, todo mundo quer fazer. Transporte gratuito, todo mundo quer fazer. Mas, assim como uma empresa, existe gestão. E neste momento, quando você vai fazer gestão, você muitas vezes tem que tomar medidas impopulares. E aí aonde entra também a base do governo, os deputados que são do governo. E aí o povo não entende muitas vezes, ou uma parte das pessoas não entende. Isso aconteceu no Estado, isso aconteceu a nível nacional. O governo Bolsonaro tinha uma parte de deputados que lhe davam condições de governar. Em contrapartida, eles tinham mais acesso ao governo. Assim foi no PT, assim vai ser, assim era com Moisés, assim vai ser com o Jorginho. Os outros não têm acesso? Tem, vai ter. Mas é aquela questão, né? Não dá para atender todo mundo, certo? Não dá. Então existem prioridades. Passou as prioridades, vai atender também, normalmente, mais quem é base do governo. Dentro do quê? Dentro da legalidade, dentro da legislação. Então, por isso quando a gente fala assim de ter os nossos deputados, é que o acesso é muito melhor. E quem ganha com isso? Não é o Adriano, é o município. O município ganha com isso. Né? As obras que estão acontecendo. A nossa cidade é um exemplo típico da importância de ter deputados, Sindréia. Quando a gente vai para fora, a gente escuta de outros municípios, a gente escuta. Pô, vocês têm sorte, né? Vocês têm um deputado. E olha como vocês conseguem recursos. Olha a obra do centro, olha a ponte, olha o parque, olha a escola que está saindo, olha a PAI que está saindo, o próprio hospital que eu já falei, a UDESC, o IFC. Não é porque lá olharam, imagina, você acha que se fosse depender única e exclusivamente do governador, ele iria colocar uma UDESC e um Instituto Federal Catarinense dentro de um município de 20 mil habitantes? Não iria. Né? Então, é por quê? Por força política da região. Por isso a importância.